Olá, crianças, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula, a aula do dia 19 de novembro de 2020, quinta-feira. Na aula de hoje, crianças, nós vamos conversar um pouco sobre a nossa bandeira, a bandeira do Brasil. Por quê? Porque no dia 19 de novembro é o dia que comemora-se o Dia da Bandeira. Então, olha lá. É uma homenagem, né, à bandeira brasileira, esse dia, que foi criada logo após a proclamação da República. Assim, então, o Dia da Bandeira passou a ser comemorado somente após este momento da proclamação da República. Antes disso, não tinha esse dia específico para comemorar o dia dela. Como a nova bandeira brasileira foi apresentada no dia 19 de novembro de 1989, essa data foi escolhida como o Dia da Bandeira. Agora nós vamos assistir a um vídeo que fala um pouquinho sobre a história dela. Vamos lá. Ela já foi assim, ficou assim e depois assim. Até chegou a ser assim, mas por muito pouco tempo. Hoje em dia, ela é assim, do jeito que conhecemos. Isso mesmo, é a bandeira do Brasil. O retângulo verde e o losango amarelo eram os símbolos do imperador e da imperatriz do Brasil. Até hoje, muita gente acredita que o verde representa as florestas, o amarelo, as riquezas, o azul, o céu e o branco, a paz em nosso país. O círculo central reproduz o céu do Rio de Janeiro do dia 15 de novembro de 1889. E cada estrela representa um estado e o Distrito Federal. Sempre que se cria um novo estado, a bandeira brasileira ganha uma nova estrelinha. As palavras ordem e progresso vêm do lema do autor francês Auguste Comte, que dizia: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. A bandeira brasileira foi criada por lei no dia 19 de novembro de 1889, que passou a ser conhecido como o Dia da Bandeira. Muito bem. Então vamos voltar lá para a nossa atividade agora. E para representar esse dia, então, para nós deixarmos isso registrado, nós vamos criar a nossa bandeira. E para isso, então, para fazer a nossa técnica, nós precisamos de alguns materiais, como uma folha sulfite, uma régua, lápis grafite, tesoura, cola e giz de colorir. Então, na folha sulfite, crianças, nós vamos fazer o quê? Desenhar as partes da bandeira, desenhar as suas formas geométricas. Vocês se lembram que a bandeira ela é composta por 3 formas geométricas? Vocês se lembram o nome dessas formas? Então, nós vamos lá. Pegar a folha, lápis, se vocês quiserem pegar algum objeto redondo para fazer o contorno do círculo também pode, tá bom? E a régua. Então, aqui, primeiro na folha, nós desenhamos um retângulo, o losango, lembra dele? E o círculo, certo? A tia Letícia colocou algumas medidas aqui só para ajudar vocês. Mas vocês podem fazer, na verdade é o adulto que vai desenhar para vocês agora, eles vão ajudar nessa parte. As formas de um tamanho que fique dentro dessa folha sulfite. Então, essas medidas que a tia Lê colocou mais ou menos é um tamanho que fica legal da bandeira, ela não fica nem tão grande e nem tão pequenininha, ok? Então, agora o adulto vai fazer os desenhos das formas geométricas. E vocês podem ir falando com eles, tá? Então, agora nós vamos desenhar o retângulo. Quantos traços nós precisamos para fazer um retângulo? Se o retângulo tem um traço maior, o menor, aonde que vai o maior, aonde vai o menor? Se é em cima, se é embaixo, se é do lado, se é do outro. O círculo, vocês podem pegar um objeto e contornar o círculo. O losango, como que é o losango? Quantos lados tem, quantos traços a gente também precisa para criar essa forma. Então, vocês vão ajudando o adulto, ok? E agora, então, depois de fazer o círculo, o que vocês vão fazer? Escrever a frase que compõe a nossa bandeira, que está lá no meio dela, que é a frase ordem e progresso. Essa frase aqui, ó, embaixo, tá vendo onde a Charlie tá passando a mãozinha? Vocês podem pausar o vídeo para vocês copiarem aqui dentro da linha, dentro do círculo, ok? O adulto ajuda vocês a fazerem a linha. Depois, nós vamos fazer o quê?
colorir. Quais são as cores que nós temos que utilizar para colorir a nossa bandeira? Nós vamos usar o giz de cera. Quais são as cores que a gente precisa? O verde, o amarelo e o azul. Depois de colorir, vocês podem contornar a bandeira com um lápis de cor preto ou até mesmo antes, o adulto pode ajudar vocês a contornar com um giz de cera preto, não tem problema, tá? Depois de pintar, contornar, vocês vão fazer o quê? Recortar essas formas. Agora é com vocês, ok? Vocês que recortam, então. Lembrando que crianças não usam a tesoura com ponta, tá? Sem ponta. E depois que recortou, essas formas ficaram todas separadas. O que vocês precisam fazer? Colar cada uma no seu lugar, na ordem certa, para formar a bandeira. Então, qual é a primeira forma que a gente tem que pegar, colocar ela lá posicionada? E depois a segunda, e depois a terceira. Então, vocês vão colar até formar a nossa bandeirinha, ok? A tia Letícia fez a dela aqui também, ó. Tá vendo? Eu tinha um canudinho, aí eu coloquei ela no canudinho, como se ela estivesse lá no mastro. Gostaram? Façam a bandeirinha de vocês com capricho e mandem uma foto pra tia Letícia, que eu quero ver como que ficou. Um beijo, até a próxima, tchau!